Oi, Boa noite, tá me ouvindo bem? tô sim, tá ótimo o som, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Nossa, hoje eu comentei com meu marido aqui, que eu te chamei, né, no WhatsApp para mandar as perguntinhas, aí com a maior naturalidade você me fala assim, tô terminando uma cirurgia aqui, já tô correndo para ir. É como se eu estivesse falando aqui, não, eu tô só terminando de cozinhar aqui um arrozinho, daqui a pouco eu já tô indo para lá, e é a coisa mais natural do mundo, né? É super É, bacana a gente conseguir conversar com alguém de um universo tão diferente do nosso aqui, mas que privilégio. Eu te agradeço muito por ter aceitado o convite para estar aqui conversando comigo, para poder responder as dúvidas do pessoal. Eu tenho certeza que essa live vai ser uma baita de uma aula aqui para a gente. É um assunto muito bacana, que interessa a todo mundo, né? E a gente tem muito é, assunto aí, né? Porque com certeza muita gente acha que intestino só serve para fazer o número 2, né, doutor? E não é só isso, é um universo, né? E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Então verdade. vamos. Eu tô acostumado a entrevistar, não ser entrevistado. Então, tô nervoso, friozinho na barriga, mas você vai conduzindo aí. Não, é muito bom, é tranquilo. A gente vai estar só batendo um papo aqui. Sinta-se em casa, sinta-se no sofá da sua casa. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é que para o pessoal entender e como que é o seu contexto? Você também faz a low carb, né? Como que começou isso na sua vida? Conta um pouquinho aí da sua história dentro do nosso universo. Vamos lá. Eu sou filho de pai, mãe, avós, todos hipertensos, diabéticos e hipotireoides, né? E eu estava obeso, grau 1, estava pré-diabético, pré-hipertenso, estava indo para aquele caminho ali inevitável, né? Correria de médico, comida ruim o tempo todo e empurrando com a barriga. E até que, vamos dizer assim, a minha mãe começou a ter alguns problemas do diabetes dela, e eu comecei a pesquisar para ver o que eu podia fazer para ajudar ela. E acabou que serviu para mim também. E desde então, vamos dizer, encaixou com a minha vida, né? No sentido de poucas refeições no dia. Às vezes, por exemplo, hoje eu operei a tarde inteira, uma cirurgia grave, uma cirurgia complicada, e nem preocupei com comida, gente, que eu almocei bem, né? A base na minha alimentação é carne, sempre fui tranquilo para comer carne vermelha. Então foi uma coisa que encaixou como uma luva na minha vida, na minha rotina. Hoje, meus marcadores inflamatórios todos zerados, todos resolvidos, e 20 quilos a menos, e já estou mantendo isso há quase um ano. Que bacana. Quando então a low carb entrou na sua vida, o que é em 2019, 2018? Foi mais ou menos no fim de 2018. Então foi na mesma época que eu. Foi por aí. Eu comecei em agosto de 2018 que eu entrei de vez na low carb. Então a gente vai fazer aniversário juntos aí na low carb. E me Sim. diz uma coisa, para os seus pacientes também tem essa indicação da alimentação? Tem essa prescrição ou não? Eles não Então, costumam ter? como eu me apaixonei pelo tema, estou fazendo uma pós de nutrologia. Em Hum, agosto, estou começando uma outra pós de gastroenterologia funcional e nutrigenômica. uhum, Então, para me dar um respaldo maior. Porém, para o meu paciente que faz modulação intestinal comigo, esse eu já oriento sim, a restrição de carboidratos. Às vezes a pessoa já é magra, não precisa tanto perder pesos, mas o carboidrato processado, duas coisas que eu tiro, gente, que não tem jeito. Se você quer ter saúde intestinal, você tem que abolir ou tirar o máximo possível de farinha de trigo e açúcar. Não tem jeito. uhum. Por É o mais que básico. você queira falar, doutor, tem algum outro remedinho para ajudar? Não adianta. Não adianta eu semear num terreno tóxico. Né? Eu vou Uhum. estar fazendo você gastar dinheiro à toa.
Então, são Verdade. coisas que dependem mais do paciente do que de mim. Então, atualmente, eu boto mais a responsabilidade na mão do paciente. Enquanto a gente vive na ignorância, né, Roberta? É ótimo, mas depois não tem nem desculpa, porque o paciente sai com uma cartilha na mão, entendeu? Fala, mas isso aqui eu não sabia, agora você sabe. Não tem conversa. Assumir a responsabilidade. E uma coisa que eu queria te perguntar, até vi num vídeo seu no IGTV essa semana, que eu achei bem curioso. As pessoas costumam achar que proctologia é uma especialidade mais para homens, né? Então explica um pouquinho mais para nós o que seria essa especialidade médica, o que ela abrange. Pronto, você viu um vídeo que eu estava bem gordinho ainda. Nossa, não parece, é outra pessoa, parece seu pai. Exato. Então, proctologia é para todas as doenças que acometem não só o ânus, porque todo mundo pensa, cuida só de hemorroida. De forma alguma. Todo o intestino grosso, tá? O intestino grosso começa na válvula iliocecal, seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto, ânus. Todas essas áreas e todas as doenças que, porventura, incidam nessas áreas. Por que eu quero dizer isso? Porque a proctologia, não sei se naquele vídeo eu falei isso, mas nos próximos que já estão editados, né, eu vou falar. Proctologia é a parte da cirurgia geral mais clínica que existe, porque grande parte das patologias vai acometer o intestino também. Doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, que também acomete outros órgãos. Então, e chega ao limite de poder te dizer que é a especialidade mais psicológica da cirurgia, porque acomete a ansiedade, tudo isso pode dar problemas de diarreia, intestino preso, está tudo interligado, gente. Então, eu tenho que ter uma visão mais global do meu paciente, que senão eu não consigo ajudar ele, tá? Quando, vamos pôr assim, há uns 3 anos atrás, que eu era um médico muito tradicional, que seguia os guidelines, né, que são feitos aí para você prescrever medicação para o paciente, aquela coisa toda, eu melhorava muito o meu paciente, mas me sentia frustrado, que chegava um certo ponto que eu não ia mais adiante. E agora, abrindo o leque para a questão comportamental, a questão alimentar, vamos dizer assim, é muito difícil um paciente que a gente não consiga melhorar, certo? Então, proctologia, gente, não é só para homem, mulher também tem intestino grosso, certo? Essa confusão vem muito da questão do pessoal confundir com a próstata, procto e próstata, né? E próstata é Por que então o meu marido foi lá no médico, o urologista fez um toque pelo ânus? Porque a parede da próstata é muito próxima à parede do cólon, do intestino do reto, tá? Então, com o dedo do urologista bem treinado, ele consegue sentir a próstata, se tem um carocinho, alguma coisa ali para ele investigar. Eu, quando faço meu toque, eu estou procurando outras coisas, outras patologias. E, então, doutor, então urologia é só para homem? Também não. Só o homem vai no urologista para ver a próstata, questões de próstata. Mas a mulher também não tem bexiga, ureteres, rins, que é toda a área que o urologista abrange. Então é uma confusão bem grande mesmo que o pessoal tem. Que até tem um capítulo a mulher do meu normalmente livro, acha que é só ginecologista, né? Não vai no urologista, ela deixa para ir no ginecologista só. Desculpa te cortar o capítulo do seu livro. Não, que tem um capítulo do meu livro que explica exatamente isso, né? Que a proctologia não é só para homem. Porque os capítulos do meu livro são baseados nas maiores dúvidas dos meus pacientes. Falando nisso, o seu livro, quando que vai estar disponível para nós? Já tem alguma noção? Pra Então, gente poder... meu livro, ele saiu a primeira edição, que foi uma edição independente, que eu arquei do meu próprio bolso, porque eu costumo falar, né, os grandes editores quer quem? Quer Ana Maria Braga, quer quem, né, tem nome já constituído.
Aí eu fiz junto com um editor independente, fiz 500 cópias, tudo. Ele está à venda, essa primeira edição, no Espaço Olaria, tá? Que é uma galeria de arte aqui de Brasília, que eles entregam no Brasil inteiro, isso livro físico. O livro, o livro e-book, ele já está à venda também na minha Linktree. Só que, já que você tocou no assunto, uma grande editora me sondou e vai sair numa grande editora, isso do meio do ano para frente, vai estar sendo vendido aí nas grandes livrarias, sim, logo, logo. Ai, que show! Tá, muito sucesso, viu? Vou estar na torcida. Que bacana, muito bacana. Obrigado. Aí eu queria te perguntar agora, que eu tô com... Olha aqui, ó, questionário. Vamos lá. Então, aquela pergunta clássica, por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Pronto. Eu falo isso no livro também. Temos mais neurônios entre a boca e o ânus do que na nossa coluna vertebral. Então, se o intestino quiser, ele realmente manda na gente, né? Inclusive, tem 2 plexos de nervos que correm pela parede do intestino, tá? Isso sem contar o nervo vago, tá, gente? Que é um par de nervo craniano que desce da cabeça e nerva todo, não só o intestino, como esôfago, a faringe, que até daqui a alguns dias eu vou fazer vários posts falando só sobre o nervo vago, para você ter uma noção do grau de coisas que a gente pode fazer relacionado a essa questão nervosa do nosso intestino. Então, o plexo de Meissner e Auerbach, é o nome dos plexos nervosos que estão ali no nosso intestino, eles que dão a micro e a macromotilidade do nosso intestino. Micromotilidade é aquela que faz a mistura do seu alimento, né? A macro é a que empurra o seu alimento. Então, tudo isso tem que estar funcionando de forma harmônica para que você consiga evacuar de forma correta e até ter uma boa digestão, né? Produzir menos gases. Então, dentro da modulação intestinal, eu estou agindo na microinervação com alguns nutracêuticos, que a gente chama, que são alimentos funcionais, que estão direcionados para as microinflamações nessas terminações nervosas, para ajudar nessa microcontração do seu intestino, para fazer ele funcionar corretamente. Inclusive, até a evacuação, o processo de evacuação, envolve vários nervos e reflexos que eu costumo falar lá no livro também, que você não precisa pensar para evacuar. Se você está pensando para evacuar, já está errado. Tá? Evacuar tem que ser um processo medular. O que é isso? Eu sentar no vaso, em 5 minutos, o esfíncter interno relaxa, o pubo retal relaxa, as fezes descem para o seu reto e você faz a prensa abdominal e essa evacuação flui naturalmente. Passou de 5 minutos, gente, já tem alguma coisa errada nesse processo todo e é bom procurar um especialista para te ajudar. Certo. Então, a questão toda aí do intestino ser o nosso segundo cérebro são muita ligação com o cérebro mesmo, né? Os nervos que estão ali ligados com o nosso cérebro e aquela questão da produção dos neurotransmissores também, né? Tem como a gente falar um pouquinho disso? Sim, tem vários neurotransmissores que a origem é ali, né? O triptofano, dependendo do metabolismo dele ali, para a gente produzir a serotonina, pode-se dizer que seu intestino está relacionado com o seu bem-estar, porque se você não tá produzindo serotonina de forma correta, e dependendo das bactérias que estão ali no seu intestino, relacionadas à disbiose, esse triptofano é desviado para produzir outros metabólitos que vão prejudicar o seu fígado, aumentar a questão da esteatose hepática. Então, gente, a saúde intestinal está totalmente ligada à sua saúde cerebral na questão da modulação desses neurotransmissores, da serotonina, sem contar os hormônios da saciedade, né, que o intestino produz, que
te ajuda a ter fome mais cedo ou mais tarde. Então, gente, tudo isso é um universo que abre, é um leque muito grande, assim, que vale a pena estudar, né? Não, vamos dizer, muito... aceitar informações prontas, assim, e tá sempre questionando mesmo, até para chegar no seu médico e falar, não, mas eu ouvi a respeito disso, daquilo, para você pegar a rédea do seu tratamento para você. É uma coisa que eu ouvi bastante, que eu li bastante a respeito, em relação à própria doenças assim que são consideradas doenças mentais, né, depressão, etc. Estão ligadas também com o intestino por conta dessa produção dos neurotransmissores. E a própria Exato. microbiota está relacionada, então, por consequência, a sua alimentação também influencia nisso, né? Então, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Como que a microbiota influencia ali nos neurotransmissores e influencia na sua saúde mental também? Como que tem essa ligação? Como que funciona, assim, de uma forma para nós que somos leigos entendermos isso? Certo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo muito comum, que é a disbiose, né? Só para você entender um pouquinho. Dependendo das bactérias que estão ali, elas precisam de certo alimento, tá? Então ela vai liberar certas substâncias na sua corrente sanguínea que vai fazer você ter vontades e desejos daquele tipo de alimento. Vou dar um exemplo, né? Os açúcares. Se você é uma pessoa que come muito açúcar, a compulsão do açúcar está relacionada à microbiota incorreta, porque ela vai mandar certos neurotransmissores ali, fazer com que você fabrique esses neurotransmissores para te fazer ir atrás. A bactéria ela não pode sair à caça. Quem que ela manda fazer isso? Você. Então, gente, vocês têm que pegar a rédea das suas bactérias nas mãos de vocês, para justamente vocês não ficar escravo das bactérias ruins, que elas vão mandar você ir no McDonald's, vão mandar você procurar comida ruim mesmo, porque enquanto você está comendo aquela comida ruim, tem um desequilíbrio, tá? Todo mundo, mesmo comendo comida boa, você vai ter bactéria ruim dentro do seu intestino. A diferença é que a bactéria ruim, ela vai estar em maior proporção do que as boas. Por isso que entra na modulação intestinal que eu faço a questão dos bifidogênicos, que são nutracêuticos que fazem com que eu aumente a quantidade das bactérias boas, dando comida para elas, certo? E fazendo com que a bactéria ruim morra, o excesso dela. Vamos falar assim, as boas estão na cadeia, enquanto as ruins estão fazendo a festa. Quando você muda os seus hábitos de vida, você faz o contrário. Você vai deixar as ruins na cadeia e colocar as boas fazendo a festa para vocês. Em resumo, é isso, gente, tá? A questão dos neurotransmissores, em geral, até se você tem depressão, se você tem ansiedade, tudo isso reflete na sua microbiota. Tudo isso é um ciclo vicioso, não virtuoso. A gente tem que inverter e fazer um ciclo virtuoso. Fazer as bactérias boas, produzir coisas boas, porque ela quer que o hospedeiro dela fique bem para continuar dando as comidas boas para ela, e não as ruins. É uma coisa que eu costumo relatar bastante, assim, no meu caso, foi que depois que eu comecei, que eu mudei a minha alimentação, que eu cortei o açúcar, porque eu era aquele tipo da pessoa viciada mesmo, que comia açúcar todo santo dia, doce mesmo. Açúcar a gente come por tabela também em outros tipos de alimento, até os salgados, né? Mas açúcar mesmo, açúcar refinado de mesa, em bolo, doce, eu comia muito. E eu tinha, assim, irritabilidade, aquele humor, né? Depois que eu mudei a minha alimentação, é impressionante como isso também, eu tenho certeza que tem a ver com a microbiota, porque os neurotransmissores vêm dali, então mudou meu humor, eu fiquei assim, com mudou certeza, realmente, a gente muda. Suas bactérias agora estão produzindo mais serotonina que antes. Por isso que você tem uma sensação de bem-estar maior. Plenitude, né? A gente fala, sou plena agora, mas é isso que eu queria aprofundar um pouco mais, assim, como que a low carb contribui para isso, como que uma alimentação baixa em carboidratos, né,
pode contribuir para que a gente se sinta melhor também, mentalmente falando. Tudo ligado aí com a microbiota, né? Não Tá tudo só com a relacionado. microbiota, como com os hormônios também, né? Sim. Hormônios da saciedade. É, é, são vários mecanismos ali que ainda está em estudo, os detalhes deles, tá? Mas, em suma, não precisa ser exatamente uma low carb, vamos falar assim. Mas, se você basear sua alimentação em comida de verdade, você já está resolvendo 80% do seu problema. A gente tem que lembrar, cada um de nós somos um microcosmos, somos um ecossistema, tá? Que o equilíbrio dele é bem delicado. E qualquer sintonia fina que você fizer, você vai ver diferença, gente. E a low carb, a alimentação de verdade que seja, se você não precisa emagrecer, você está bem, você vai sentir benefício. Mais importante, todos sentem esse benefício. Não tem um que eu desafio qualquer um de vocês que tentar ficar um mês sem comer qualquer coisa com trigo, com glúten, para ver se não vai mudar alguma coisa na sua vida. Esse Nossa, como muda. é um desafio que eu lanço, gente, porque Os grãos também, né? Tem essa questão. Os grãos também interferem muito na parte intestinal, né? os grãos, eles, querendo ou não, no Brasil, eles são contaminados um pouquinho com glúten, porque eles são meio que armazenados juntos, né? E tem a questão dos transgênicos, que ainda está em estudo, tá? Isso aqui que eu vou falar é tudo teoria, vamos falar assim. Mas, gente, como é que um produto que há poucos mil anos atrás, o trigo em si, ele tinha 16 genes, tá? Hoje ele tem mais de 32 genes. Você acha que essas proteínas extras que esses genes estão propiciando para essa cultura, para ela lutar contra as pragas, tudo, não vai ter nenhum efeito no seu intestino? Você acha que a gente conseguiu se adaptar para lidar com essas moléculas de forma tão rápida? Então é só raciocinar isso, né? Então os cereais em si, no geral, querendo ou não, são uma bola de amido, gente. Não é comida de verdade. Eles têm mais, vamos dizer assim, calorias do que nutrição. Então você tem que basear a sua alimentação no contrário, mais nutrição do que calorias. Porque a saciedade vem quando você faz isso. Você não passa fome, você emagrece sem um pingo de fome. É bem por aí, nossa. A última coisa que eu eliminei da minha alimentação, na verdade, foram os grãos, né? E quando eu eliminei, assim, eu estava num platô de uns 3 meses. Eu tinha primeiro começado uma reeducação alimentar antes de entrar na low carb propriamente dita, né? E a última coisa que eu eliminei foram os grãos. Gente, foi absurda a diferença, assim, porque eu sofria muito com gases, né? Abdômen distendido, aquela coisa toda. Então, isso tem a ver com a questão dos antinutrientes também, né? Dos grãos ali, Tem a ver com os das antinutrientes. leguminosas, dos E não cereais, né? só isso. E não só os antinutrientes, porque as outras compostas, não é só você que come, não. Suas vai Deu se uma sentir mais falhadinha no distendido. vídeo aqui agora. Peraí. Voltou agora. Voltando Voltou? lá nos Voltou, deu uma falhadinha na internet. Então, os Pronto. antinutrientes. Pronto. Quando você come os cereais, grande parte, você está dando comida para as bactérias e não para você. Então, o que você chama de antinutriente, às vezes, alguns são nutrientes para algumas bactérias. Então, ela vai produzir mais gás. Quem tem intestino irritável tem que passar longe disso, gente, porque vai irritar as terminações nervosas, você vai ter dor, vai ter incômodo. E a questão do antinutriente é legal você tocar, porque a gente tem que falar do ácido fítico. O que é o ácido fítico? Pessoas que gostam muito aí dos leites de leites vegetais, tem que ter muito cuidado, gente. Por quê? Você semente, tá? E tira leite daquilo ali. O que você está tirando ali da semente?
você está concentrando o ácido fítico, tá? E para que serve o ácido fítico da semente? Só para ter uma aulazinha básica assim para vocês entenderem. Quando você come aquilo ali, a planta ela também não quer ser comida, tá, gente? Igual aos demais. O ácido fítico serve para segurar o fósforo, cálcio, tudo que aquela sementinha precisa para germinar, tá? Para quando o animal que comer, que não for a gente, for um herbívoro, vamos falar assim, comeu, e ele jogar a semente fora, a semente já vai estar com todos os nutrientes, fora o cocô ali, que já é um fertilizante, para ela crescer. Então você está concentrando uma arma que a planta tem nesses leites de soja, pior ainda é o de soja, mas esses leites de amêndoa em geral. Então, gente, tem que ter cuidado, porque você pode estar perdendo nutrientes nas fezes por conta desses leites em geral. Uhum. E aquela questão do intestino permeável também, os grãos influenciam nisso? Tem alguma relação com isso? Ou principalmente os grãos, né? Por conta desses antinutrientes. Com certeza. Eles agem na parte do seu intestino que chama tight junctions, o que mantém suas células coladinhas. Qualquer processo inflamatório ali faz com que essas junções se abram e vai começar a passar tudo que é porcaria ali, tá? Já está muito bem explicado pelo Fasano o glúten fazendo isso, né? Mas existem outros nutrientes que podem causar isso também, tá? Não só o glúten. A gliadina é a mais conhecida, né? Mas as plantas têm muitos outros antinutrientes ali, porque ela também não quer ser comida, igual todo ser vivo. É verdade. Agora eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre a modulação intestinal. Como que é feito isso? Para que ela serve, né? Quem tem interesse em fazer para entender um pouco melhor como que é feito esse trabalho. Vamos lá. Esse é muito interessante, tá? Modular intestino, qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma gastrointestinal, e eu falo assim, até as pessoas saudáveis se beneficiam da modulação intestinal, tá? Nada mais é do que eu embasei meu protocolo de modulação no que eu aprendi com o professor Murilo Pereira, que ele tem já um curso de modulação intestinal. O que eu aprendi com a doutora Denise de Carvalho no curso dela, que até essa pós de gastroenterologia funcional vai ser com ela. Então vou aprofundar mais ainda esses conhecimentos. E o Dr. Jean-Marc Dureau. Quem é o Jean-Marc Dureau? Ele é um suíço que já vive no Brasil há mais de 20 anos. Lá fora, gente, eles estão anos-luz nas pesquisas nessa área, porque eles não têm tanto preconceito com certas terapias que aqui são ditas ativas, tá? Que na verdade lá são terapias. Ele desenvolveu os próprios nutricêuticos dele baseados em óleos essenciais. Só que são doses, microdoses, já direcionadas para a desbiose. Por que eu falo que todo mundo se beneficia? Mesmo você sendo saudável, algum grau de desbiose você tem. Ele divide a desbiose em 3 compartimentos. O primeiro vai da boca até o duodeno. O segundo, do duodeno até a válvula iliocecal.
o terceiro da válvula ileocecal até o ânus. Então, são 3 tipos diferentes de disbiose com bactérias diferentes que eu tenho que ter uma visão diferente para tratar. Porque se eu for tratar igual todo mundo, não vou ter sucesso com a maioria. E o Dr. Jean é uma pessoa tão assim desligada de bens materiais, de qualquer coisa, que ele passa o protocolo dele para a gente, de mão beijada, já com a anamnese que eu tenho que aplicar. O que é uma anamnese? É o que eu uso para colher sua história, tá? Ele já faz um negócio bem diagramado para eu saber, através dos sintomas que você vai me relatar, que eu vou te perguntar, fazer um checklist, vamos falar assim. Eu vou te perguntar todos os sintomas e vou localizar qual o grau da sua disbiose em qual compartimento. Geralmente a pessoa tem disbiose em mais de um compartimento. Aí aonde entra o tratamento? Não adianta eu tratar o segundo e o terceiro compartimento se eu não melhorar o primeiro compartimento. No primeiro compartimento está envolvido estômago, tem gente que tem gastroparesia. Ei, vamos voltar, gente. Alguma coisa aconteceu por aqui? O Instagram derrubou meu vídeo, derrubou todo mundo. Vamos voltar. Pra gente finalizar aqui com o doutor. Opa! Vamos torcer aí para dar certo agora. Estão me ouvindo, gente? E agora? E agora? Tá sem áudio. O meu eu tô te ouvindo bem. Ah, agora voltou. Poxa vida. Instagram nos derrubou. Foi, muitas lives ao mesmo tempo também. Acho que pode ser. Estávamos falando aí sobre modulação intestinal. Começou a travar bastante o seu áudio, caiu no final. Mas vamos finalizar, a gente consegue. A gente estava falando sobre o questionário, né, para avaliar as necessidades dos pacientes, e aí a gente começou a falar sobre as enzimas digestivas, aí começou a falhar. Pronto. Então, nada mais é do que esse questionário, tá? O paciente que modula o intestino comigo, ele entra num grupo de WhatsApp, no qual estou eu, tem um endócrino, tem uma psicóloga, tem a minha nutricionista, que até vou ter a live com ela quinta-feira. Então, assim, é como se fosse um alcoólatras anônimos do intestino, entendeu? E só os profissionais ajudam a pessoa, como os próprios pacientes que já estão modulando o intestino há mais tempo, né? E para trocas de experiências mesmo, para que você consiga melhorar, porque não tem jeito, gente. Não tem uma receita de bolo que eu vou seguir e vai melhorar todo mundo, tá? Então, igual eu disse, cada um de nós é um universo, então cada um de nós tem uma nuance ou outra que melhora mais. Mas, no geral, de verdade, melhora todo mundo. Que bom, né? Isso é uma regra. Essa é uma coisa que a gente pode citar como regra, né? Comida de verdade é universal, é uma coisa que até para criança, idoso, gestante, lactente, qualquer pessoa que coma comida de verdade se beneficia. Então, a gente voltar para os nossos hábitos ali ancestrais, eu acho que essa sim é a receita de bolo para todo mundo.
A gente voltar a se alimentar como os nossos ancestrais e retomar os nossos hábitos ali antigos, voltar a cozinhar, voltar a preparar o alimento mais, se alimentar da forma mais natural possível, né? Eu acho que isso não tem questionamento, todo mundo acaba se beneficiando. E a gente tem algumas perguntinhas aqui de seguidores, deixa eu ver se eu consigo colocar elas aqui pra gente. Tem aqui a primeira, ó. Consegue visualizar? Sim. Tem ali, tem o Preciso comer em pequenas quantidades, já estou muito abaixo do peso. Gente, a desbiose não tem nenhuma relação com quantidade de alimento, tá? Sim, qualidade, igual isso a gente está falando, tá? Você já está abaixo do peso, provavelmente na sua alimentação está tendo alimentos com alto teor energético e baixo teor de densidade nutricional. Então, tem que rever o que você está fazendo de errado, procurar uma boa nutricionista para equilibrar isso aí para você, tá? Uhum. Vamos lá que a gente tem mais pergunta aqui. Ah, essa é a clássica. Pronto. Essa aí é uma que eu escuto muito, até porque eu estou vinculado ao pessoal da carnívora, né? E acaba que Uhum. eu escuto muito isso. Carne vermelha faz mal para quem tem desbiose e constipação? Depende, tá? Em que contexto? Se você é uma pessoa que já está inflamada, você é uma pessoa que seu estômago já não está com a acidez correta, você é uma pessoa que toma omeprazol, você é uma pessoa que não mastiga direito, você engole aquela carne igual um pato, aos pedaços, e aquilo ali você vai jogar para o seu estômago, já não está com uma acidez legal, e aquilo ali desce em grandes pedaços. E o que, que acontece? Vai piorar sua desbiose, sim, por uma questão de aumentar as bactérias proteolíticas, tá? E aí sim vem todo o problema, constipação, etc, tá? Então, primeira coisa, gente, tá comendo direito, tá mastigando direito, tá digerindo direito, as enzimas digestivas estão corretas para conseguir digerir aquela carne. Então tem que pôr tudo isso na balança. Não é simplesmente da noite pro dia, vou virar carnívoro, tá? Sem primeiro passar por um processo de desinflamação. A maioria das pessoas que eu conheço que são carnívoras hoje em dia passou por carne, foi para a cetogênica, para depois ver que se dá bem comendo só carne, só produto animal, e ali aquela pessoa foi bem e continuou. Não é da noite para o dia que você vai virar carnívoro, não. Tem uma adaptação, né? A gente precisa passar por etapas ali, né, de adaptação. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver, que apareceu. Tinha algumas perguntas ali na nossa primeira live que eu ia te passar, acabei perdendo. Pessoal, se vocês quiserem repetir a pergunta, para a gente responder. Tem uma aqui perguntando do cuscuz. Doutor, o que você acha do cuscuz? É do cuscuz de milho? É puro amido. Então, você Aham. gosta, você não precisa emagrecer, tudo bem. Coma, mas você sabendo que está alimentando as bactérias ruins também. É isso que tem que ter em mente, entendeu? Tem que matar Digamos que são calorias a meio que vazias, né? exato. Entra dentro do princípio do álcool, do princípio do arroz. Ah, mas eu não posso comer arroz? Você já é uma pessoa magra, não precisa emagrecer? Beleza. Mas não vai ser a base da sua alimentação. Tem que ser a perfumariazinha ali em volta da sua fonte proteica. Bem isso, né? Concentrar a alimentação em proteínas de origem animal, principalmente, e o arroz, se a pessoa não precisar emagrecer, não tiver problemas com restrição de carboidrato, aí ela introduz o arroz, o cuscuz, o que seja, né? Temos mais uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela. É possível reverter sintomas do hipotireoidismo cuidando da saúde do intestino? Sim. Por quê? A constipação é o sintoma mais comum que eu recebo em consultório. E grande parte dessas pessoas tem algum acometimento da tireoide. Tá? Então, eu tenho que melhorar essa tireoide do paciente,
senão não melhora o intestino dele, tá? Tem pacientes que, às vezes, tem uma hipoprodução do hormônio tireoidiano por uma questão dos micronutrientes que estão em falta, tá? O selênio, o níquel, tem uma série de micronutrientes ali, magnésio, que eu preciso, além do iodo, para que minha tireoide funcione corretamente, tá? Então, tem um outro porém também, não adianta você ficar tomando o hormônio da tireoide se no seu intestino você não está convertendo ela na forma ativa, tá? Tem muita gente que acaba não vendo a questão do T3 reverso. O que é o T3 reverso? É o hormônio feito com, por exemplo, o cloro, o flúor, que tudo concorre ali pelo iodo, e ele tem um efeito oposto no seu, no seu metabolismo, entendeu? Então, gente, eu tenho que estar casado, entre aspas, com um bom endocrinologista que entenda dessa parte, tá? Para fazer essa sintonia fina. Eu peço os exames, constato que tem algum problema na tireoide desse paciente, modulo o intestino dele, em contrapartida ele já vai também no endocrinologista integrativo, já vai fazer o trabalho naquela tireoide, mas eu acho que assim, gente, tirar totalmente o remédio da tireoide eu acho difícil, tá? Depois de um tempo que você já perdeu a função ali da glândula, você vai precisar estar ajudando ela a trabalhar sim, certo? Uhum. Então, eu trabalho em conjunto com o médico que vai cuidar da tireoide também, né? Com o endócrino. Tem que ser feito um trabalho conjunto. A gente consegue. Agora, desculpa. Como o som está falhando um pouquinho, às vezes eu acabo te cortando, me desculpa. Agora, uma questão que eu sei que é sua especialidade, que é a colonoscopia, que também é um exame que as pessoas evitam, né? Tem medo de fazer colonoscopia. Queria que o doutor explicasse a importância desse exame, com qual idade que deve ser feito, enfim, dar um pouco mais de detalhe para nós. Vamos lá. Só, Roberta, lembrando um pouquinho para o pessoal, às vezes alguém tem alguma dúvida a respeito de outros assuntos, eu também ainda sigo uma carreira de cirurgião geral, tá? Opero muito vesícula, hérnia, apendicite. Se alguém tiver alguma dúvida disso também, questão de Boa, estou aqui para tirar, certo? Agora, essa bacana. eu gosto muito, colonoscopia. Gente, não inventaram nada mais preciso para a prevenção de câncer de intestino grosso, tá? E eu costumo falar para o paciente, até falei lá no livro, só morre desse câncer quem quer. Por que quem quer? Porque se todo mundo, a partir dos 45 anos, fizesse a sua primeira colonoscopia preventiva, ninguém morreria desse câncer. Porque todo câncer de cólon começa com um pólipo, que é uma verruguinha. E esse pólipo ele vai crescendo e vira o câncer. Na própria colonoscopia, eu já tiro esse pólipo. Ou seja, esse pólipo não vira mais câncer. Então, assim, a partir dos 45 anos, todo mundo que não tem sintoma. Quem tem sangramento, perda de peso, emagrecimento que não descobre causa, anemia crônica que não descobre causa, às vezes essa pessoa precisa fazer um pouquinho antes esse exame, tá? Ou quem tem histórico familiar, vamos supor, sua mãe descobriu câncer com 40 anos. Você vai pegar a idade da sua mãe, tirar 10 anos. Então, todos os parentes de primeiro grau têm que fazer a primeira colonoscopia a partir dos 30 anos. Então, a gente Uhum. segue a regrinha geral, todo mundo a partir dos 45, histórico familiar positivo, 10 anos antes do caso índice. Certo. Tem uma perguntinha aqui. Doutor, para o refluxo, é interessante fazer cirurgia? Que tipo de cirurgia seria essa? Keila, cirurgia de refluxo, da válvula anti-refluxo, é uma cirurgia que tem que ser muito bem indicada, tá? Não é só por uma endoscopia mostrando que você tem refluxo que você vai fazer essa cirurgia, não. Seu médico tem que fazer uma pH-metria de 24 horas, que é uma sondinha que vai pelo nariz e fica 24 horas medindo
quantos refluxos ácidos você tem em 24 horas. Isso tem um cálculo que chama Demister, que a partir desse cálculo ele vai falar, não, o refluxo dessa pessoa é patológico. E um outro exame que chama manometria esofágica, tá? Que mede como que está a força de contração do esfíncter inferior do esôfago. Se aquilo ali tiver frouxinho, tudo, e você tiver refluxo patológico, você está tendo que usar o omeprazol em doses altas para a vida inteira. Tudo isso o seu médico vai pôr na balança para você te mostrar o risco e o benefício da cirurgia, tá? Se você tem indicação clínica e desses 2 exames, a endoscopia mostra algum grau de esofagite, você tem indicação de operar, sim. E você se beneficia, sim, tá? Mas procura um bom cirurgião aí do aparelho digestivo. Bacana. Tem mais uma perguntinha aqui. A água tratada com muito cloro pode causar gases ou dar desbiose? Pergunta da Então, Paty Keila. pessoal, o cloro, tá? Não só o cloro, como o flúor da água também, eles podem causar desbiose, sim. Tá? O cloro nada mais é do que um bactericida, né? Então ele entra no seu intestino, ele mata bactéria ruim, bactéria boa. Ele pode causar desbiose, por isso que uma das coisas que eu indico na modulação intestinal é procurar água mais natural, mais saudável, não água de torneira, e sim água mineral, justamente para evitar isso. Uhum. A última perguntinha que tem aqui. Intersuscepção intestinal. Tem alguma relação com a microbiota intestinal? Não, não tem não. Geralmente, intussuscepção é mais comum em crianças, tá? Na cirurgia pediátrica é mais comum acontecer a cirurgia, mas tem que ter uma cabeça de intussuscepção. O que é isso? Vamos falar para o leigo, já que a pessoa fez uma pergunta bem complexa, né? Vamos falar assim no sentido para o leigo. Seu intestino vai contrair e por algum motivo essa parte distal está presa, pode ser por uma aderência, pode ser que você tenha um pólipo muito grande e essa parte de trás vai entrar na parte da frente, vai tipo fazer uma luva. E aquilo ali, grande parte se desfaz sozinho, mas em alguns casos precisa operar, entendeu? Então, isso aí é uma obstrução mecânica do intestino, tá? Mais comum no Uhum. delgado, né? No delgado, tá? E em muitos casos tem que operar, tem que tirar aquele segmento ali que causou a intussuscepção. Ou a gente está agora aqui nos últimos minutinhos, né, para encerrar a live. E aí eu queria te pedir assim, qual que é a recomendação do Dr. Eurípides para que as pessoas tenham uma boa saúde intestinal? E qual que é o passo a passo ali que a gente precisa seguir? Pronto. Tem os pilares, né? Vamos pôr os pilares da vida saudável em geral, porque tendo uma vida saudável reflete no seu intestino com certeza, tá? Alimentação de verdade, não tem não tem alguma fibra, alguma coisa. Gente, se você está comendo comida de verdade, você já está comendo fibra suficiente. Não precisa suplementar fibras. Então, primeiro, comida de verdade. Se você puder diminuir ou tirar o máximo possível da farinha de trigo e o açúcar. Farinhas, farináceas em geral, o açúcar. Já é de grande melhora para você. Qualidade do seu sono, higiene do sono, dormir bem. Dormir bem faz bem para tudo, inclusive para o seu intestino. Alguma atividade física, também, excelente, tá? Tem que movimentar. Se a gente não movimenta, o intestino também não movimenta. Tá? Tem gente que tem intestino preso por sedentarismo, tá bom? E beber bastante água, gente. Beber bastante líquido. Acho que isso é o básico para você ter, para começar a querer pensar em modular seu intestino. Porque, doutor, então me passa aquele remedinho, aquele nutricêutico. Não vai adiantar se você não fizer esse básico. Tem que fazer o beabá, né? Começar do início, não tem jeito. Mas é isso. Olha, então, não temos mais perguntas, eu vou dar uma olhadinha, não tem mesmo. Quero te agradecer muito por ter aceitado meu convite, por ter vindo aqui bater esse papo comigo.
Pessoal que ainda não segue o Dr. Eurípides, tá? Segue lá no Instagram Papo de Reto. É muito legal o conteúdo dele. Tem muita coisa bacana para a gente aprender sobre intestino. Como ele mesmo falou, é um universo aí, muita coisa fascinante para a gente entender. Muito do que nós somos, dos nossos comportamentos e tudo mais, estão relacionados com o intestino. Então, tem muita coisa para aprender. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais, segue o doutor. Tá muito bacana lá o Instagram dele. Então, quero te agradecer mesmo de coração. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi ótimo, foi uma aula muito bacana. Agora acabou sumindo o seu som, mas Espero ter tirado as dúvidas. a gente conseguiu finalizar. Pessoal, pode mandar mensagem, eu posso demorar. Bacana. Quem tiver alguma dúvida, chama o doutor lá no Papo de Reto, então. Eu vou deixar essa live gravada aqui por 24 horas, quem não conseguiu pegar completa. Depois também eu vou baixar no meu YouTube, tá, gente? Eu vou deixar o link para vocês depois. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua atenção, pelo seu tempo. Uma ótima noite. E a gente vai conversando. Gratidão. Com Deus. Obrigada. Até mais.